Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje eu vim trazer para vocês uma reflexão que pode ajudar no contexto das relações familiares, nas relações conjugais, nas relações entre pais e filhos, nas relações interpessoais entre amigos e até no contexto da empresa, né? Que são dois aspectos do nosso comportamento. De um lado, temos a gota d'água, o que nós chamamos de síndrome da gota d'água, que é aquele aspecto em que nós traçamos uma linha no qual, pelas nossas, pelos nossos critérios de honestidade, de moral, de correção, nós não podemos permitir que seja ultrapassado. Então, nós traçamos uma linha em relação à a violência moral, a violência física, a violência doméstica, né? A questão de droga, a questão da honestidade, a questão de acobertar crime. Então, são fatos sociais da maior gravidade, né? E que nós temos uma linha no qual nós não permitimos que ninguém ultrapasse esta linha, nem conosco, nem nas relações que nós tratamos dentro da nossa família e com outras pessoas, né? Então, aí nós temos desse lado a síndrome da gota d'água, ou seja, se alguém ultrapassar essa linha, é a gota d'água, você tem que tomar uma providência e você não pode ser conivente, não pode ser cúmplice, não pode aceitar de forma alguma que um crime, uma violência, que uma situação como essa, você não pode permitir que isso ocorra nem com você, nem no contexto da sua casa. Do outro lado, nós temos aí a questão da tolerância com a pessoa humana. Então, nas nossas relações familiares, nós temos que preservar, sermos generosos e sermos tolerantes com relação ao comportamento das pessoas, que nunca pode ser perfeito. Nós não podemos exigir do outro comportamentos perfeitos, porque nós também não somos perfeitos, né? Então, eu gostaria de refletir um pouco sobre esses dois aspectos, porque são situações extremas e opostas. Então, tem pessoas que aceitam que alguém supere o limite com ela sobre a questão, por exemplo, da violência doméstica. E, por outro lado, são extremamente intolerantes com as pequenas coisas. Então, é o inverso. Então, é sobre isso que eu gostaria de trazer essa reflexão aqui para vocês. A nossa opinião, e é uma visão espiritual também, é o seguinte: todos nós temos princípios. O que é princípio? É aquilo que norteia a sua vida do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da ética, do ponto de vista do que é aceitável e do que não é aceitável. Então, você tem que ser muito rigoroso nos seus critérios, né? Com relação, por exemplo, à violência. Você não pode nem praticar ela contra outra pessoa, você tem que resolver de uma outra forma. Mas a violência verbal, a agressividade e a violência física é uma prática que não é tolerada pela espiritualidade, é contra os princípios de Deus, né? E é algo no qual nós não podemos ser tolerantes nem coniventes. É a gota d'água, né? Nas leis de Deus, nos 10 mandamentos, está lá: não matarás, não roubarás, não praticarás o furto, desejando as coisas dos outros, né? Então, dentro da família, dentro da sua casa, você tem que passar, é importante passar esses princípios no âmbito familiar para os filhos, né? Então, você não pode ser conivente, por exemplo, com um filho levar droga para sua casa, ou levar um amigo que vai fumar uma maconha, uma cocaína, né? Isso você não pode ser. Isso aí tem que traçar uma linha e você tem que ser rígido. A questão da violência doméstica. Você não pode aceitar que um filho pratique a violência contra o outro, que um filho agrida um pai, ou uma mãe, ou uma avó, que o marido agrida a esposa, seja uma agressão verbal ou uma agressão física, né? Que o roubo,
né? Então, são questões que são questões de princípio, nos quais nós temos que traçar uma linha e termos a síndrome da gota d'água, que é dizer o seguinte, olha, quem ultrapassar esse limite está fora. Né? Você não pode ser conivente com o crime, com o roubo, com a agressão, né? Com a violência, com a violentação das relações familiares. Então, isso é preciso que toda família, todo casal, e nas relações com o filho, isso fique bem claro, né? É onde os pais formam filhos. Hoje nós vemos, por exemplo, crianças, adolescentes, dentro da escola, agredindo professores, diretores de escola. Se estão agredindo professores e diretores da escola, o que eles estão fazendo dentro das casas? Talvez agredindo a mãe, talvez agredindo o avô. Isso não pode se aceitar. Então é preciso tomar uma decisão muito firme em relação a isso aí. O outro lado é a questão da generosidade, da bondade, da tolerância. E aí entra os pequenos defeitos das pessoas. Ninguém é perfeito, né? Então tem pessoas que não são pontuais, tem pessoas que não são organizadas, tem pessoas que fazem pequenos deslizes. E muitas vezes, nessas relações familiares, tem pessoas que é extremamente rigorosa, exigindo uma perfeição da outra pessoa. Quantos casamentos, né, são prejudicados, são rompidos por causa dessas pequenas coisas, né? Será que não é hora de nós sermos mais tolerantes dentro do casamento, entendendo que ninguém é perfeito, né? Quantas pessoas buscam, por exemplo, eu quero encontrar um marido, né, assim, 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 que seja isso, aquilo, seja bonito, seja educado, seja rico, quer dizer, a pessoa, né, traça um perfil ideal, como se o ideal existisse. Quantos homens, né, sonham encontrar uma mulher, né, que seja perfeita, que seja linda, maravilhosa, que seja inteligente, que trabalhe e ganhe dinheiro, que seja educada, que seja carinhosa, que seja isso, que seja aquilo. Quer dizer, cada um faz o seu padrão perfeito, só que a perfeição não existe. E muitas pessoas se enganam, né, achando que a grama do vizinho é mais verde que a sua. A esposa do vizinho é mais legal que a sua. O marido da vizinha é um cara mais legal que o seu. Ou seja, né, o filho fala, o pai do meu amigo, os pais do meu amigo são muito mais legais que os meus pais. Então as pessoas ficam projetando lá fora uma perfeição, né, sem ter conhecimento de causa. Então, na verdade, nós temos que lidar com aquilo que, né, o destino colocou na nossa vida, que é a esposa que você tem, o marido que você tem, os filhos que você tem, e que veio nesse âmbito familiar para que todos possam evoluir juntos, sabendo-se que não existe perfeição, que assim como nós não podemos cobrar perfeição do outro, também não somos perfeitos. Então, precisamos ser tolerantes, aceitar que ninguém é perfeito e pegar mais leve e ser mais generoso. Se pensarmos assim, muitos casamentos poderão ser salvos, muitas relações interpessoais poderão melhorar na medida que você se coloca no lugar do outro, entenda por que o outro errou, por que o outro está falhando. E aí nós podemos usar essa generosidade com sabedoria para tentar, nesse processo, ajudar o outro nesse melhoramento. Mas antes de tentar ajudar o outro, nós temos que tentar ajudar nós mesmos. Ou seja, como diz Cristo, né? Antes de você tentar tirar o cisco do olho do seu irmão, tire primeiro a trave do seu próprio olho. Então, muitas esposas reclamam do marido, sendo que elas têm grandes defeitos. Muitos maridos reclamam de suas esposas, sendo que eles também têm grandes defeitos. Então, nós precisamos, então, ser mais tolerantes, mais pacientes, mais sábios e seguir essa orientação de Cristo. Antes de querermos tirar o cisco do olho do outro irmão, vamos tirar a trave do nosso próprio olho. Então, são esses dois aspectos nas relações familiares, interpessoais, que nós gostaríamos de chamar a atenção. Resumindo, de um lado, a necessidade de termos critério muito rígido em relação, por exemplo, à violência, à droga, ao crime, ao roubo, né? Esse padrão tem que ser firme. E quando alguém ultrapassar esse padrão, seja você pegar um filho
roubando alguma coisa, seja você pegando o marido, né, numa violência doméstica, seja encontrando a esposa, pegando a esposa numa situação de erro, né, de roubo, de violência também, agressão moral, enfim, não importa. Não importa quem seja, se é a esposa, se é o marido, se é o filho. É preciso que a família tenha padrões éticos, morais, né, muito rígidos, para que se alguém ultrapassar esses padrões, né, alguma providência muito séria seja tomada em relação a isso. E o outro lado é a nossa generosidade e tolerância com relação aos defeitos humanos que as pessoas têm. Aí já não é uma questão de princípio, faz parte da criatura humana, do ser humano, né? Aqueles pequenos defeitos, impontualidade, desorganização, enfim, né? Não podemos exigir perfeição porque também não somos perfeitos. E antes de tirar o cisco do olho do outro irmão, devemos tirar a trave que está no nosso próprio olho. Essa é a reflexão para, de alguma forma, ajudar como, vamos dizer assim, sugestão que seja analisada no contexto das relações familiares e nas relações também interpessoais em geral. Espero que tenham gostado e se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no Facebook, compartilhe no WhatsApp, curtam e se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço, fiquem todos com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.